Bem, esse segundo exemplo aqui, né, da aplicação de Laplace, é um exemplo que também trata da função contínua por partes, mas aplicada a uma situação bastante interessante, porque é uma situação diferente. Principalmente porque nós não temos aqui a variável tempo envolvida, né? Nós vamos ter a variável espaço aqui, a variável x, a variável posição, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um problema típico de resistência dos materiais, né? Nós temos uma viga, né? Uma viga biengastada, uma viga biengastada com carregamento distribuído. Ou seja, uma viga biengastada, né, é uma viga que, de acordo com o desenho aí que nós temos, né, temos aqui o esquema da viga, aí temos o engastamento de um lado, engastamento do outro, ou seja, a viga não tem liberdade, né, chamando isso aqui de posição 0, né, aqui a direção x, e aqui a posição L, né, então temos aqui o comprimento L, né. Então, essa viga não tem liberdade para se movimentar, né, de acordo com o apoio de engastamento, né, o contorno de engastamento. Nem aqui, nem deslocamento, né, nem rotação. Ok? Então, a viga, ela aqui não se desloca, né, ela não se desloca e ela não gira, tá? Bem, essa viga ela tá bem engastada e ela tá submetida a um carregamento distribuído, né? Um carregamento distribuído. Então nós sabemos lá da RESMAT que um carregamento distribuído é um carregamento que ele, diferente de um carregamento concentrado, né? Ele atua, né, seguindo um determinado perfil, né, em uma região da estrutura, né, e de forma contínua. Então, aqui no caso, a gente tem o carregamento distribuído aqui indicado por essas setas verticais apontando para baixo, ou seja, é um carregamento que está pressionando a viga de cima para baixo, né? E a tendência desse carregamento é fazer a viga sofrer uma deflexão, né? Uma deflexão. Aí, adicionalmente, nós temos aqui a direção y, né? A direção y de x. A direção y ela tá indicada como sendo positiva para baixo, ok? Isso não tem problema nenhum, é só uma questão de conveniência, porque o carregamento está apontando para baixo. E esse carregamento, né, ele tem um perfil, né, um perfil assim, eu vou desenhar aqui, um perfil assim, que as setas, elas estão reduzindo de tamanho, né, segundo um padrão aqui. E no caso, esse padrão, quando a gente observa ele aqui, a gente vê que é x elevado a 1, certo? Então é um padrão linear. Ou seja, essa função, né, essa redução da carga, né, ela se dá de forma linear, certo? Seguindo uma reta aqui. No caso, essa reta aí, né, 1 menos 2 sobre Lx, né? Ou melhor, menos 2 sobre Lx mais 1. Né? Quer dizer, é uma carga, é uma função que tem um comportamento negativo, decrescente. Ok? Bem, então essa aí é a primeira identificação do problema. Temos então um problema de RESMAT, um carregamento aplicado, né? Um problema de RESMAT que implica numa viga biengastada, ou seja, que não tem liberdade de se deformar nem por deslocamento nem por rotação nos apoios, né? Tem comprimento L e é submetido a um carregamento distribuído do jeito que está aí, indicado na figura. Porém,
isso que está aqui indicado na figura também está indicado aqui, está escrito aqui, né? Na forma de uma função W. W é a letra que está sendo usada para o carregamento, ou seja, a gente tem um W de X. Então está descrito aqui. O que está descrito aqui? A viga tem comprimento L, né? A viga tem comprimento L. Então, até a metade do comprimento, o carregamento que ela está submetida é esse aqui, que é justamente o que as setas estão representando. Então, é um carregamento que tem um valor máximo, W0, multiplicado por essa reta aqui, por essa variação linear aqui, 1 menos 2 sobre Lx. E esse carregamento acontece em x entre 0, né? Ou seja, entre o primeiro contorno aqui e a metade do comprimento da viga. E depois esse carregamento ele é nulo na segunda metade da viga, entre L sobre 2 e L, né? Que é o que a gente tem aqui. Ok? O que o problema pede, né? O que o problema pede? Ele pede a deflexão y de x da viga ao longo do comprimento L. Ok? Então, ele pede o y de x, né? O y de x, como está indicado aqui, a direção y, ele quer saber quais são as posições que cada ponto do comprimento da viga vai assumir, a posição que cada um vai assumir. É um carregamento estático, né? Ou seja, ele aplica e a viga é deformada, então ele quer saber como fica essa deformação da viga, tá? Beleza, então essa aqui é a primeira identificação aqui do que o problema trata. Agora, né, nós vamos seguir aqui para entender o caminho, né? Então, o que acontece? Para esse tipo de problema, né, lá do estudo da RESMAT, a gente tem, né, do estudo da RESMAT, a gente tem que o modelo matemático, ou seja, a equação que rege a deflexão estática de vigas, né, em função do carregamento distribuído, né, W de x é dado por essa equação aqui. Ou seja, I, né, módulo de elasticidade vezes o momento de inércia da seção da viga, vezes a derivada quarta da deflexão y de x, né? Isso é igual ao carregamento distribuído. Então, essa é a equação que rege o movimento de uma viga, certo? Em deflexão estática, né? Em deflexão estática, certo? Então, isso aqui é um modelo, né, de comportamento, modelo matemático de comportamento de uma viga, modelo para, né, deflexão estática de vigas submetidas a carregamento distribuído. Ok? WX. Então, a deflexão estática é o YX e a carregamento é WX. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um típico PVC, ou seja, um problema de valor de contorno, diferentemente de um PVI que a gente tinha até então, que é um problema de valor inicial. Então, quando a gente tinha um problema que acontecia no tempo, né, então a gente tinha as condições iniciais do problema e que juntamente com a equação diferencial nos dava um problema de valor inicial. Agora a gente tem um problema em x, não no tempo, né, que a equação juntamente com as condições chamadas de contorno, ou seja, não condições iniciais, porque não temos tempo, nós temos uma fronteira, temos fronteiras, né? Então, quando a gente fala de condição de contorno, né, de contorno, a gente está falando das fronteiras do sistema, das fronteiras do sistema, né? Então, esse sistema, por exemplo, é uma viga bem gastada. Então, a condição de contorno dele, essas são as condições de fronteira dele. A fronteira são as vizinhanças.
E essa viga está vinculada à vizinhança através de engastamento. Portanto, essa condição não permite que haja movimento nem de translação, nem de rotação de qualquer seção da viga. Bem, e que condições de contorno são essas, né? Bom, para o engastamento, né, conforme eu falei, não há condição nem de deslocamento nem de rotação. E o engastamento, você vai ter um engastamento para x igual a 0 e para x igual a L. Né? Esses são os contornos, os dois contornos. Não temos nenhuma das duas tipos de movimento. Então, isso quer dizer que o y em 0 é 0 e o y' em 0 também é 0. Assim como o y em L é 0, o deslocamento em L é 0, assim como o y' de L é 0. Bom, agora vem a pergunta, por que y, né? Por que y' né, em 0 e y' em L? Né? Então, por que isso? Porque o deslocamento, né, quando a gente tem um deslocamento, o que acontece? Se a gente tem aqui assim, por exemplo, uma viga com uma deflexão assim, né, a gente tem aqui o valor do deslocamento, né, dos vários deslocamentos, em relação a essa linha aqui de base. Mas a gente tem também a reta tangente a essa curva, né, em cada ponto, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que a reta tangente ela vai dar o indicativo da inclinação da curva nesse ponto, né? O quanto ela está inclinada, ou seja, qual é a inclinação da reta tangente. E a mesma coisa vai acontecer, então, a inclinação da reta tangente ela vai quantificar, ela vai representar qual é a rotação que a seção vai sofrer, né? E o que acontece com a nossa condição de contorno? A gente tem que a nossa condição de contorno é que nos pontos de apoio, né, a gente tem que essa inclinação é 0, ou seja, que a rotação é 0, consequentemente nós temos que a inclinação é 0, tá? Então isso é o que indica, isso tem que ser indicado pela derivada primeira da função deflexão. Bem, então temos aí as condições de contorno já, né, identificadas, e temos aqui a nossa equação, né? E o que a gente agora olha aqui, identifica é que o lado direito é uma função contínua por partes. Por quê? Porque, como está escrito ali, né? Até a metade eu tenho um carregamento linear, que vai assim, né? E na segunda metade é 0. Então, eu tenho uma função Wx que tem um duplo comportamento, certo? Um duplo comportamento. Então, eu tenho que montar essa função para representar esse duplo comportamento. E para isso, eu vou usar uma função contínua, eu vou ter então uma função contínua por parte, e para isso eu vou então usar o degrau unitário, a função degrau unitário, que vai fazer com que eu possa cortar a minha função, eu possa montar a minha função do jeito que eu quiser. Ok? Bem, como sempre, né, a função contínua por partes, ela é escrita de uma forma declarativa, né? W de x é igual, né? A gente abre chave e escreve, mas ela pode ser escrita, ela deve ser escrita, né, de uma forma explícita aqui, né, na forma horizontal, para que eu possa colocar isso do lado direito da equação. Então, eu tenho que transformar essa forma aqui, declarativa, nessa forma horizontal. E aí a gente já sabe que a gente tem que fazer isso a partir do uso da degrau unitário. Então, como é que fica a minha Wx? A minha Wx fica Wx igual a função inteira, né?
O W0, 1 menos 2 sobre Lx, subtraído de W0 menos 1 sobre 2, menos 1 menos 2 sobre Lx, a partir de L sobre 2. Então, eu vou subtrair da função inteira tudo que acontece depois de L sobre 2. Então, o degrau unitário, ele vai pegar a função, aqui ele está cortando a função inteira, né? Ele está cortando a função inteira, aí está sobrando ele está cortando a primeira metade da função, quando a gente faz isso aqui, então está sobrando a segunda metade da função. E aqui eu estou pegando a função inteira e cortando a segunda metade. A função inteira seria algo assim, né? Seria algo assim, eu teria assim, 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 né? E quando chegasse aqui em L sobre 2, ela ficaria negativa, né? Ela ficaria negativa. Ela inverteria, né? Então, o que acontece? Eu estou cortando isso aqui. Eu estou cortando isso daqui e eu estou deixando isso aqui igual a zero, né? Estou deixando isso aqui igual a zero. Beleza, né? Essa inversão aqui se dá justamente por causa do sinal, né? Quando o x for maior que L sobre 2, né? O resultado aqui vai ficar negativo, certo? E aí a direção da Wx vai mudar. A direção não, o sentido, né? Bom, então nós temos isso aqui. Então nós temos a equação e o lado direito, que é o Wx, que é isso aqui. Aí o que nós temos aqui? Bom, nós temos esse primeiro termo, que não tem problema nenhum, né? Porque a gente agora vai ter que aplicar Laplace, né? Então, aplicar Laplace do lado esquerdo, aplicar Laplace do lado direito. Do lado esquerdo, tudo bem, apesar de ser uma equação de quarta ordem, não tem problema nenhum. Agora, do lado direito, a gente não tem problema com esse primeiro termo, né? Mas a gente tem problema com o segundo termo, né? Porque o segundo termo, ele não está igual. Eu não tenho W0, 1, né, x menos L sobre 2 multiplicado por u, né, de x menos L sobre 2. Eu não tenho isso e nem tenho W0x multiplicado por u de x menos L sobre 2. Eu tenho uma coisa diferente aqui e uma coisa diferente disso daqui. Os argumentos são diferentes. Então, se os argumentos são diferentes, eu preciso preparar, né, conforme está aqui, esse termo precisa ser preparado para aplicar Laplace, pois pelo segundo teorema da translação, a gente tinha que ter isso daqui, né? E a gente não tem isso daqui. Aqui, né? Aqui. A gente não tem. Então, porque se a gente tivesse isso aqui, seria simplesmente aplicar a regra, o teorema, e obter isso daqui, ok? Como resultado. Mas como a gente não tem, a gente tem que dar uma preparada nisso. Bom, essa preparada, ela então segue aqui abaixo, né? Ou seja, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos então, voltando aqui, né? Voltando aqui, o que é o Wx, que é o que estava aqui em cima, eu vou reescrever aqui embaixo, né? Eu vou reescrever aqui embaixo. Então, eu tenho, né? Wx igual a esse termo, menos esse termo que tem que ser preparado. Então, o que está sendo indicado aqui? O que está sendo observado aqui? Que isso que está aqui dentro tem que se transformar em x menos L sobre 2. Né? Em x menos L sobre 2. Então, eu tenho que fazer uma manipulação algébrica aí para transformar isso daqui em x menos L sobre 2. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, obviamente que eu vou dividir por L, 2 sobre L, para deixar
Eu vou dividir por menos 2 sobre L para deixar o x sozinho. E com isso eu vou mexer no 1 aqui. Tá? Bom, então, essa manipulação ela é feita aqui. Ó. Nesse primeiro termo, né, o que eu fiz aqui? 2 sobre... Eu dividi isso aqui por 2 sobre L. Eu dividi isso tudo aqui por 2 sobre L. Então, e multipliquei. Então, vai ter 2 sobre L aqui. Eu tenho que dividir e multiplicar. Então, eu tenho 2 sobre L, W0. Aí eu vou dividir 1 sobre 2 sobre L dá L sobre 2, menos x dividido 2 sobre L vezes x dividido por 2 sobre L dá x. Né? Menos, esse menos aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu falei. Eu vou dividir esse cara aqui e multiplicar por menos 2 sobre L. Então, eu vou ter W0, eu vou ter menos 2 sobre Lx dividido por 2 sobre L, por menos 2 sobre L, eu vou ter x. E 1 dividido por menos 2 sobre L, eu vou ter menos L sobre 2. Tá? Então, e aqui fora vai ter o menos 2 sobre L, porque eu tenho que multiplicar, né, para não alterar o resultado. E aí eu tenho menos com menos vai dar mais, e o U continua do jeito que está. Dessa forma, eu consegui transformar o x menos L sobre... O que estava aqui antes, 1 menos 2 sobre Lx, no mesmo argumento da degrau, x menos L sobre 2, de maneira que eu tenha, então, aquilo que interessa. Portanto, isso aqui é igual a 2 sobre o primeiro termo, 2 sobre L, W0, L sobre 2 menos x, mais 2 sobre L, que menos com menos dá mais, e, finalmente, isso daqui igual. Então, W de x, aí eu vou botar o W0 em evidência, que está aqui o 2 sobre L, que está aqui e está aqui, com 2 sobre L, W0, L sobre 2 menos x, né? Mais x menos L sobre 2 vezes U de x menos L sobre 2. Certo? Portanto, o W de x está preparado, né? Ele está preparado para, então, sofrer a aplicação de Laplace. Ok? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai aplicar, Laplace. Bem, aplicando, então, o Laplace aqui na equação, né? A gente tem Laplace do lado direito, né? Laplace do lado direito. Como nós temos uma derivada quarta, né? Uma quarta derivada, então a gente vai ter todos esses termos aqui. O S é a quarta y de S e as condições de contorno, né? Aplicadas desde da função, são 4 condições de contorno, né? Então, desde a função até a terceira derivada. Ok? E Laplace do lado direito. Laplace do lado direito é tranquilo, né? Porque o que acontece aqui, né? A gente tem esse lado direito aqui, né? Esse lado direito aqui. Então, a gente tem esse lado direito aqui. Então, Laplace do lado direito vai ser a constante vezes Laplace, né? Laplace de L sobre 2, Laplace de x e Laplace de x menos L sobre 2, né? Multiplicado pela degrau, que quando a gente vai para essa, a gente tem que usar a exponencial, né? Que é no caso aí, o segundo teorema, né? Porque o que a gente tem aí é f de x menos a vezes u de x menos a, né? Onde o a é igual a L sobre 2, ok? Né? Então, bom, então nós temos aqui o Laplace. Agora, o que acontece aqui, né? O que acontece aqui é que nós temos a informação, né? Nós temos 4 condições de contorno, mas em zero, né? Que é o que surge aqui na expressão da transformada da derivada, em zero a gente tem
a gente tem duas informações, né? A gente tem o valor da função em zero, que é zero, e o valor da primeira derivada em zero, que é zero. Mas a gente não tem o valor da segunda derivada em zero, nem da terceira derivada em zero. Então, o que acontece aqui é que isso aqui a gente não sabe, a gente desconhece, né? E aqui tem uma observação, uma notinha, né, mostrando o seguinte: eu não sei quanto vale a segunda derivada em zero, nem a terceira derivada, porque eu tenho só a informação do valor da função em zero, que é zero, né, e o valor da derivada da função em zero, que é zero. Mas o valor da segunda derivada em zero e o valor da terceira derivada em zero, eu não tenho. Eu não tenho, né? Não é igual a zero. Eu não sei. Então, o que acontece? Esses valores são, na realidade, duas constantes, né? Porque vai ser sempre uma constante, né? Vai ser uma constante que eu vou chamar de 1, que é o valor da segunda derivada em zero, e uma constante que eu vou chamar de C2, que é o valor da terceira derivada em zero. Ok? Aqui eu coloco um exemplo. Por exemplo, se eu tenho a função, a minha f de x, ela é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado, né? Então, a primeira derivada, f' de x, vai ser 3x ao quadrado mais 4x. A segunda derivada, então, em zero, né? F' em zero vai ser zero. A segunda derivada vai ser 6x mais 4. Então, a segunda derivada em zero, né? Não, desculpa, a segunda derivada em zero não. A segunda derivada em zero vai ser igual a 4, né? Que eu esqueci de colocar aqui. O valor da função em zero, é zero. Então, aqui tudo bem, é zero, zero, só que aqui já é uma constante. E o valor da terceira derivada em zero, eu vou ter o quê? 6. Então, o valor da terceira derivada vai ser sempre em zero, ou vai ser sempre constante, vai ser 6, certo? Então, vai ser uma segunda constante. Então, aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho outra constante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo depende da função. Eu não sei qual é a função. Eu não sei qual é a y de x. Eu quero chegar nela. Esse é o meu propósito aqui. Mas eu sei que o valor dela já está estipulado, que o valor dela em zero e o da primeira derivada é zero. Tá? Agora, eu não sei quanto é o valor como surgiu aqui o termo da segunda derivada e o termo da terceira derivada, eu não sei dizer quanto é que vale isso. Eu não sei dizer quanto é que vale isso em zero. Né? O termo da segunda derivada em zero, da terceira derivada em zero, mas eu não sei. O que está amarrado no meu problema é que o valor da função e o valor da derivada, a primeira derivada, é zero. O que não tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Isso aqui foi só um exemplo que, por acaso, o valor dessa função que eu escolhi aqui como exemplo, em zero e a primeira derivada em zero, deu zero. Mas a segunda já deu 4, a terceira já deu 6, quer dizer, isso é simplesmente uma coincidência, ok? Mas, enfim, essas duas constantes, né, elas são incógnitas no meu problema, né? Então, eu tenho que deixar essas duas constantes indicadas aqui. O valor da segunda derivada em zero é uma constante, que eu ainda vou conhecer, e o valor da terceira derivada em zero é outra constante. Bem, então, quando eu então aplico Laplace do lado esquerdo, né, essas duas constantes aparecem e o Laplace do lado direito já está resolvido. Tá? Aí eu vou fazer aquele trabalho de sempre, eu vou explicitar o y de S, né? Vou mandar tudo para o outro lado, então essas dois termos que têm as constantes vão para o lado de lá com sinal trocado, era menos, vai para lá como sinal positivo, e essa parte aqui, né?
Aí aqui eu faço ainda faço um trabalhinho aqui, né? Porque eu tenho que passar o S4, o E e S4 para o lado de lá. Então, o E e S4, essa quarta para o lado de lá vai implicar nisso aqui. Aqui fica sozinho. Aqui eu vou fazer uma série de simplificações. E no final das contas eu tenho isso aqui. Meu y de S é C1 S ao cubo, mais S1 sobre S ao cubo, mais C2 sobre S ao quarta, mais o resto aqui. E eu fico com as duas constantes. Então, o que essas duas constantes estão me dizendo? Estão me dizendo o seguinte, que depende, né? Depende de quê? Da condição de contorno em L. Tá certo? É as minhas condições de contorno em L que vão determinar o C1 e o C2. Tá? Então, porque é como se eu tivesse assim, eu tenho a viga, né? Ela tá engastada do lado direito, né? Ela está engastada do lado direito, mas do lado esquerdo, vamos dizer que eu não soubesse, tá? Então eu já sei que aqui eu tenho a condição de contorno que y aqui é zero, né? X igual a zero, x, y de zero é zero. Fisicamente ela não tem deslocamento, não pode ter deslocamento, porque está engastada, e a derivada primeira é zero, porque não pode ter rotação, ok? Então isso aqui eu sei. Agora, do outro lado, então o que vai acontecer? Eu vou desenvolver e vou ficar com essas duas constantes, C1 e C2. Então, C1 e C2 vão assumir valores que dependem do que acontece do outro lado. Então é aí que eu vou usar a segunda condição de contorno em L, para eu ter, né, para eu ter a expressão final, para eu ter C1 e C2, porque tudo depende do que acontece do outro lado. Bom, nesse caso, o que acontece do outro lado que está engastado também. Então, y de L é igual a zero, e y' de L é igual a zero, ok? Então, com essas duas informações, é que eu vou obter C1 e C2 e vou obter uma solução particular definitiva, ok? Bom, então eu tenho aqui y de S escrito, né? Agora eu posso então voltar para o tempo, porque já está tudo preparado aqui para eu voltar para o tempo. Então, voltando para o tempo, né? A gente tem isso aqui, voltando para o tempo, eu tenho, né, a transformada inversa disso daqui, que é isso daqui, transformada inversa disso daqui, que é isso daqui, né? Isso aqui são potências, ou seja, é a transformada inversa da potência, né? Eu sei que a transformada da potência, x elevado a n, é n fatorial sobre s elevado a n menos 1, né? Então, se eu estou com aqui, como aqui, s é o cubo no denominador, s é a quarta, s é a quinta, s é a sexta, né? S é a sexta. Então eu sei que tem essa cara disso aqui. Então eu tenho que voltar ao contrário. Então eu tenho que levar em consideração o n fatorial. Mas se aqui eu tenho C1 vezes 1 sobre s ao cubo, né? Então eu tenho que voltar dividindo o 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque aqui é s ao cubo, né? Então eu vou ter, na verdade, o que deu origem ao s ao cubo, né? S ao cubo, qual é a dele transformada em s ao cubo? 3, desculpa, aqui é n menos 1, né? N menos 1 fatorial, né? Então, s ao cubo é 2 fatorial sobre s ao quadrado, né? Aqui é s elevado a n, né? Então, s ao cubo vai dar n menos 1 fatorial sobre s elevado a n. Então, s ao cubo vai ser... Então, se eu tenho x ao quadrado, né? X ao quadrado, eu vou ter s ao cubo, né? S ao cubo... Não, está tudo errado aqui que eu estou falando, gente. Desculpa. Peraí. Está tudo errado. Se eu tenho x ao quadrado, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 fatorial
sobre S elevado ao cubo. Ou seja, se eu tenho x elevado a n, eu tenho n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Ok? Então, se eu tenho 1 sobre S ao cubo, né, eu vou ter o quê? Indo para o tempo, o que gerou o S ao cubo? Foi o x ao quadrado. O x ao quadrado. Mas, como eu tenho 1 aqui, né, e eu teria que ter isso aqui, ou seja, eu teria que ter isso aqui, então é porque eu tenho o quê? No tempo, eu tenho 1 sobre 2 fatorial. Que indo de novo para S, eu vou ter 2 fatorial, né, que é isso aqui, sobre S elevado ao cubo. Então, S ao cubo. Ok? Mas se eu tenho 1 sobre S ao cubo, é porque eu tenho que multiplicar por 1 sobre 2 fatorial para eu cortar com o resultado e ter 1 sobre S ao cubo. Então, é por isso que aparecem esses fatoriais aqui embaixo, em todos eles, porque, na verdade, em S, eu estou com 1 sobre S ao quinta, 1 sobre S à sexta, 1 sobre S à sexta, então é por isso que aparece isso. Beleza, então, aqui é a minha expressão em x, eu estou voltando para x, né, e não para o tempo. É muito importante ver que aqui eu estou voltando para o tempo a partir de uma exponencial, então eu tenho que usar a degrau, não é isso? E aqui daqui para baixo, aqui assim, o que eu vou fazer? Eu estou pegando 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial e colocando aqui 6, 6, 48, 120, 120, ok? E fazendo as contas, né? Aqui eu tenho L sobre 2, aqui eu tenho 2 em cima, enfim, eu tenho que fazer as continhas. Aqui não tem problema ter o 2 em cima, continuo o 2 em cima porque não tem nada embaixo, né? Então, essa expressão, qual é o resultado final aqui? Esta expressão representa a forma genérica da deflexão y de x da viga, considerando somente o engastamento em x igual a zero. Ou seja, foi o que eu falei antes, né? Que é o que está aqui, né? É o que está aqui. Isso aqui, essa passagem aqui que eu falei. Se eu tivesse só o engastamento em zero, eu teria essa solução genérica. Genérica por quê? Porque ela tem duas constantes que ainda são indefinidas. Agora, a partir do momento que eu defino como é que é o lado direito, no caso também é outro engastamento, aí eu tenho condições eu amarro o problema e posso definir o problema, ou seja, eu posso definir o C1 e o C2, tá? E aí, então, continuando aqui, porém, para a condição imposta no problema, para x igual a L, a solução será um caso particular que depende das constantes C1 e C2. Assim, estas constantes devem ser determinadas a partir das outras duas condições de contorno, que são as condições de contorno em L. Ok? Bem, aí o que acontece aqui? Essa daqui, aí agora aqui é um trabalho pesado, né? Porque a gente tem que aplicar, para a gente escrever a solução definida, sem essas constantes, a gente tem que determinar essas constantes. Então, a gente tem que usar isso daqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar y de x, substituir x por L, em todo lugar que aparece x aqui. Aí eu vou ter uma expressão para y de L, como uma função. Deixa eu explicar aqui. Eu vou ter quando eu fizer pegar y de x, que é igual a esse caminhão que está aí, e colocar y de L, então todo lugar que tiver x aqui vai ser substituído por L. Então eu vou obter uma expressão. Essa expressão ela vai carregar o C1 e o C2. Aí eu vou pegar agora, vou derivar. Então eu vou ter que pegar essa expressão, eu vou derivar a expressão, vou derivar o caminhão, vou obter outro caminhão diferente, né? E vou aplicar L nessa expressão derivada. Aí eu vou obter outra expressão que vai ter C1 e C2. Aí eu tenho duas equações, uma equação para y de L, uma equação para y em linha de L. Ambas função de C1 e C2, eu tenho duas incógnitas e tenho duas equações.
Eu tenho duas equações. Com isso, né, eu tenho a equação para y de L, eu tenho a equação para y' de L, e ambas são função de C1 e C2. Aí eu vou combinar essas duas equações para obter C1 e C2 e finalmente substituir na expressão de y de x. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, as duas equações que eu obtenho depois, né, aí como está escrito aqui, após as devidas manipulações algébricas, nós chegamos a isso aqui, ó. Uma equação que é oriunda da condição de contorno y de L e uma outra equação oriunda da condição de contorno y' de L. Ambas função de C1, de C2, de C1 e de C2. E eu vou resolver essas duas equações, né? E vou obter as expressões para C1 e para C2. Aí, com essas duas expressões, eu vou voltar aqui na minha expressão, vou lá na minha expressão y de x e substituo C1 e C2 onde eles aparecem, onde as constantes aparecem, e finalmente eu tenho a expressão do meu y de x. Então, essa expressão, ela está dizendo, lá no livro tem a forma gráfica, né, da expressão, né, o gráfico dessa expressão, que vai estar representando, na verdade, o quê? Vai estar representando a deflexão física estática da viga. Tá? Então, se eu fizer um gráfico, né, substituindo valores para x, né, diversos valores para x, eu vou ter diversos valores para y. E aí eu vou ter uma curva. Né? Então, é como se eu tivesse aqui a viga, né? Ela está sofrendo a carga distribuída aqui na primeira metade dela, então ela vai ter aqui uma deflexão, né, que vai, na verdade, não só acontecer do lado de cá, mas que ela vai também se propagar para o lado de cá. Então, lá no livro, a gente tem esse gráfico aí ilustrativo, ok? Bom, então essa é a solução do problema, e aqui embaixo, né, aqui embaixo eu tenho uma observação que fala o seguinte: o tratamento mais correto, entre aspas, para a Laplace de w de x, seria o seguinte, seria eu pegar a expressão do w de x e, ao invés de correr atrás de ter esse argumento aqui igual a esse daqui, né, seria eu aplicar Laplace nisso aqui do jeito que está e nisso aqui do jeito que está, ok? Então, aplicando Laplace nisso aqui do jeito que está, eu vou obter isso aqui. Aplicando Laplace nisso aqui do jeito que está, né, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou fazer uma distribuição, que eu tenho W0 menos, se eu multiplicar aqui, eu vou ter, aqui, eu tenho W0 menos 2W0x sobre L, multiplicado por U. Então, eu tenho W0 vezes U, W0 sobre L vezes 2x multiplicado por U. Ok? Então, aí sim, eu vou ter aquela situação de f de x, U de x menos A. Né? Ou seja, eu vou ter a aplicação da forma alternativa, do segundo teorema. Né? A forma alternativa do segundo teorema que está escrita aqui. E aí eu vou ter Laplace da segunda parte. Laplace da segunda parte, a segunda parte é isso daqui. Já tenho Laplace da primeira parte. A segunda parte é isso daqui e isso daqui. Né? E eu vou chegar na mesma coisa. Certo? Então, eu vou chegar na mesma coisa. Então, isso aqui depois é para vocês darem uma checada. Né? Vocês darem uma checada. Para vocês verem que a gente chega na mesma coisa, que é isso que está aqui, ok? Isso que está aqui, tá? E aí, chegando nisso daí, a gente então vai trabalhar, né, como trabalhou antes, e vai chegar na solução. Mas o importante anotar é que a gente pode desenvolver esse lado direito de uma forma ou de outra forma,
ok? Então tá tudo detalhado aí, tá? Então esse foi o segundo exemplo, é um exemplo grande, né? A gente tem sempre que lembrar que esses exercícios essas aplicações desse assunto, elas são trabalhosas, elas implicam em um trabalho desenvolvimento matemático aí grande, mas que tudo depende da nossa prática, né? Então a gente tem que praticar para pegar uma agilidade nessas soluções, tá? Então, em seguida a gente vai passar para o terceiro exemplo, certo?